Boa noite! Como estão? Hoje é o nosso segundo dia da nossa jornada de como lidar com a ansiedade. Sejam bem-vindos! Boa noite, mãe! Boa noite, gente! Vão entrando! No contexto do Janeiro Branco, mês da saúde mental, estamos fazendo essa jornada para aprender a lidar melhor com a ansiedade. Sim, vamos usar várias ferramentas não farmacológicas hoje. Começamos ontem e hoje vamos continuar. E ontem vimos várias questões, né? A primeira delas, um dado bem surpreendente, de que mais de 1/3 da população brasileira sofre ou já sofreu de ansiedade. Falamos sobre algumas técnicas interessantes para perceber, de autopercepção. Começamos a falar sobre os mecanismos, as bases neurológicas, os neurotransmissores que prevalecem nos estados de ansiedade. Falamos sobre os hormônios que predominam nos estados de ansiedade, nesse estado de luta ou fuga, onde temos um excesso de cortisol, onde temos um excesso de neurotransmissores do tipo GABA, né? Temos diminuição da serotonina. Que mais falamos? Que é a frequência. A frequência da ansiedade é o medo. Lembram? Que falamos sobre a frequência da ansiedade, que é o medo, que vibra em 100 Hz. Pois fomos falando de tudo isso e hoje vamos continuar falando sobre a sintomatologia. Oi, Nicole! Vamos continuar falando um pouco mais sobre esse assunto que afeta tantas pessoas, né? E outra coisinha que a gente vai dar uma reolhadinha. Oi! Que bom vocês aqui! Que hoje a gente vai falar de novo sobre o Fear of Missing Out. Eu acho que é um atiçador do nosso estado de ansiedade, que é muito importante a gente dar uma reolhada hoje. O que era o Fear of Missing Out, uma expressão em inglês, né? Essa sensação que a gente tem de que sempre está no lugar errado, de que a gente sempre deveria estar fazendo outra coisa. E o que essa falta de conexão com o aqui e agora faz com que a bola de neve comece a rodar e a gente, quando se dá conta, já tá com toda aquela montoeira de sintomas e sensações desagradáveis. Eu vou apresentar aqui de novo para vocês. Eu sou Carolina Minteg, eu sou médica, mas já entendi há mais de 20 anos que somos muito mais que um corpo, e somos espírito, e somos emoções, e somos sentimentos, e somos um monte de coisa, mas basicamente somos energia, né? Somos seres espirituais numa vivência humana. Então temos que olhar todos esses aspectos, tá bom? Por isso que aqui a gente vai falar de vibração, a gente vai falar de lei da vibração, a gente vai falar aqui de neurotransmissores, a gente vai falar de cérebro, a gente vai falar de sensações e a gente vai falar de desencadeantes ou ativadores do nosso estado de ansiedade. Então, o Fear of Missing Out é essa sensação que aparece, que a gente até está acostumado a ter, que é que quando a gente está estudando, a gente está pensando na louça que tem que lavar,
que quando a gente está lavando a louça, a gente está pensando que a gente não está com o filho da gente, que a gente está com o filho da gente, está pensando que deveria estar vendo paciente. E assim, esse estado de não presença não nos mantém nesse estado de percepção de nós mesmos. Então, a primeira dica de ontem, de toda a estratégia, de todo o programa que eu montei para lidar com a ansiedade de uma melhor maneira, o primeiro deles era o de presença plena. Convido vocês a estar aqui, no aqui e no agora. Como diz Eckhart Tolle, o escritor do livro, como é que é o nome do livro? Que eu tava dando uma olhada hoje, O Poder do Agora. Ele sempre recalca que o único momento que nós temos é este. Que o único momento que nós podemos modificar alguma coisa é neste. Então, mais um autor que nos chama a nos conectar com o aqui e agora. E aqui com essa função específica de prestar atenção em como está funcionando o nosso corpo, quais são os pensamentos que temos dando voltas na cabeça, quais são as sensações que nós temos. Olá, boa noite! Quais são as sensações que nós temos e poder usar estratégias para evitar chegar nas malditas crises de pânico ou crises de ansiedade generalizada. Quem já passou por isso sabe que é horroroso, que é um quadro assim que a gente, na emergência, como médicos, a gente tem que diferenciar de quadros como os quadros do infarto cardíaco ou infartos mesentéricos, que é a mesma coisa, só que no intestino, de AVCs, de quadros de enxaqueca, né? De labirintite. Tem vários quadros médicos que podem se parecer a crise de ansiedade. Então é muito importante a gente, quando tem uma crise de ansiedade realmente muito intensa, a gente consultar um médico e ir ajustando a medicação. Oi, querida, boa noite! E a gente ir ajustando a nossa medicação com o aconselhamento do nosso médico. Boa noite, Tati. Ou consultar um médico, né, gente? Porque realmente um infarto cardíaco, olha, pode ser igual. Boa noite, Delnegreiros. Pode ser igual. Quem já teve crise de pânico total sabe perfeitamente que é uma sensação horrível. Inclusive, uma das características do infarto do coração é que ela se acompanha de sensação de morte iminente. Entendem? Então tem aqui um emaranhado de doenças físicas e doenças psicológicas ou da mente que são muito parecidas. Então é importante que hoje você vai continuar aprendendo estratégias para lidar com isso, porque para isso é essa jornada, para poder transmitir e fazer um serviço à comunidade neste mês especial da saúde mental, para você ter ferramentas para poder lidar com isso da melhor maneira possível, detectar precocemente e evitar chegar nesses níveis de afetação de neurotransmissores e de hormonal tão grande que a gente aí já não pode parar essa catarata, tá bom?
Então ontem a gente começou e o primeiro ponto então é o ponto da presença plena. Volto a convidar vocês a estarem no aqui e no agora. O único momento da nossa vida que podemos modificar, fazer alguma coisa. É no aqui e no agora. O ontem já passou, o futuro a Deus pertence. Então, a gente vai ter foco aqui hoje? Bota aí um coraçãozinho para eu entender que vocês estão aqui comigo. Então ontem a gente falou da presença plena, né? Prestar atenção em si mesmo. Aí falamos que o segundo passo para conseguir ir freando essa bola de neve era a respiração. Lembrem, nossa respiração é o que nos conecta ao nosso ser mais íntimo. Quando a gente respira, faz uma respiração consciente, nós estamos no aqui e agora e estamos dentro de nós. Não estamos fora, estamos dentro de nós. E esse olhar para dentro vai nos mostrar as saídas. Então a respiração foi o segundo ponto que a gente falou. Outra das ferramentas que a gente falou foi da meditação em silêncio. E eu sei que não é fácil, eu sei que é desafiador, eu sei. Eu contei para vocês, eu consigo meditar escassos 20 minutos, tá bom? É um processo. Tem gente que medita muito mais tempo, mas a gente tem que se dar conta que cada ferramenta que a gente vai aprendendo, a gente tem uma curva de aprendizagem. Então não existe ser humano, por mais desenvolvido que seja, que do nada sente e fique 20 minutos sentado sem começar a ter formiga no rabo. Não existe. Porque é da natureza, é um trabalho que a gente tem que fazer para chegar a meditar. Por isso que eu indiquei ontem, comecem com 1 minuto, botem no timer 1 minuto. Uns dias depois de meditar 1 minuto, meditem 2 minutos e gradualmente vão fazendo esse aprendizado, né? Esse treinamento, né? Porque outro ponto fundamental, eu quero dar uma repassadinha em todos os pontos para depois voltar a falar o que a gente estava falando. Outro ponto fundamental que a gente tem que entender para tudo na vida, tá? Para tudo na vida. Tudo na vida que a gente queira fazer com excelência tem que fazer repetição. É hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Você quer ficar bom em live? Faça a live. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Você quer ficar bom no surf? Vai lá. É hoje, amanhã e depois. É que nem tomar banho. É que nem lavar os dentes. É hoje, amanhã e depois. Então, a repetição de hábitos que nos direcionam ao bem-estar vão nos manter em bem-estar. Tá? Outro ponto que a gente falou ontem foi a questão da vibração. A vibração da ansiedade é a vibração do medo, é a vibração da preocupação, é a vibração da angústia, é a vibração do desespero, é a vibração da catástrofe, tá? E essa vibração é muito baixa. Então a gente vira imã de coisa ruim. Eu falei ontem, a lei da vibração. A gente atrai o que a gente vibra. Tá bom? Então tem que sair dessa vibração. Como saímos da vibração? Mais uma aí, vai anotando. Como saímos da vibração? Tem várias maneiras. As que eu mais gosto são dançar. Eu boto música assim, tipo Footloose. Aí eu danço, canto. Adoro cantar, boto um Ivete Sangalo e canto. E outra forma muito boa também,
que facilita pelo menos ir a ponto zero para depois subir mais um pouquinho a frequência, que é dormir, né, gente? Dormir também faz muito bem. Que mais falamos ontem? Da alimentação, né? Da quantidade de líquido, dos alimentos processados, né? Diminuir os alimentos processados, diminuir a quantidade e diminuir todos os excessos, né? Eu acho que o melhor caminho é o caminho do meio, tá bom? Quer ser vegetariano? Seja. Quer ser vegano? Seja. Quer ser carnívoro? Seja. Mas tenha de tudo um pouco na sua alimentação, mas sobre todas as coisas, para a população em geral, coma a metade, tome o dobro de água. Essa é a minha regra. Eu criei faz uns 20 anos, já tratando com pessoas, considerando que mais de 60% da população tem sobrepeso ou obesidade. Então eu mando que todos comam a metade e tomem o dobro de água. Se serve para você a dica, pega aí e repassa, porque dica que fica só com a gente não presta para nada. Falamos do exercício regular. Fizemos uma técnica de liberação emocional, né? Uma acupuntura sem agulhas, onde a gente limpa nosso campo energético, a gente desbloqueia canais energéticos, né? Aumenta a frequência e muda essa sensação horrorosa que a gente tem quando tá ansioso. Gente, eu não tô falando aqui não só como médica, não só como mentora, não só como mãe. Eu tô falando como uma pessoa que passou a vida toda tendo isso aí. A vida toda. E contei ontem todos os episódios que me ocorreram nas minhas férias e o que me desencadeou a maravilhoso presente de ter entre 2 e 3 ataques de pânico por semana na volta. E como eu lidei com isso, né? E hoje, além de falar dos diagnósticos diferenciais que eu já falei, além de falar de alguns desencadeantes que eu já falei, que a gente falou ontem, o Fear of Missing Out, que é um desencadeante muito frequente, comum, e que se a gente não estiver prestando atenção, é o que nos leva para ficar assim, né, entrar naquela doideira, né? Falamos dos eventos próprios da vida cotidiana, né? A vida no empreendedorismo, né? A vida no profissional, a vida na maternidade, na paternidade, na terceira idade, todos os desafios próprios da vida que fazem ela interessante. Que mais que falamos, que eu queria falar para vocês? Os desencadeantes, aqui eu me embaralhei hoje na aula de hoje, mas segue o baile. E falamos um pouquinho de um dos diagnósticos diferenciais, que foi o infarto do coração, o infarto do intestino, os AVCs, né, ou strokes, dependendo da literatura que você usar, né, o American Journal está usando stroke faz tempo já. Que mais? Gastrite, né, que é sintoma de ansiedade, mas pode simular um ataque de pânico, né, porque é uma dor, que é um desespero, né, então a dor gera essa descompensação psicológica, então é um ciclo vicioso. Então já eu acho que demos uma geral no que falamos ontem, falamos das pessoas mais propensas, falamos das pessoas menos propensas, que mais? Falamos, deixa eu dar uma olhadinha aqui. E hoje, porque aqui eu tenho a minha colinha, né? Porque senão a coisa vira bagunça. Hoje a gente vai falar de um aspecto muito interessante que eu adoro, inclusive, que é a questão das crenças, tá? Esse é um assunto muito sério, requer um processo de reflexão interessante. As crenças são a nossa programação.
A maior parte delas está em nosso inconsciente. Lembrem que o nosso cérebro, ele estaria separado, né, em consciente e inconsciente, tá? Por mais que a gente se ache o dono da cocada preta, a gente trabalha e funciona em 5% do nosso cérebro, tá? Só 5% é consciente. 95% do que nos rege, do que nos direciona, do que nos põe limites, do que nos permite chegar onde a gente quer chegar, está nessa caixa preta que é o inconsciente, tá? Dentro do inconsciente, tá? Que o inconsciente, ou tudo que é reações automáticas, tudo o que é irracional, estaria alojado no que nós chamamos do nosso cérebro reptiliano. Nosso cérebro reptiliano é o mesmo de faz 2 milhões de anos atrás, desde que a espécie humana é espécie humana, tá bom? Nesse cérebro estão todas as nossas programações de sobrevivência, tá? Por que a gente tá aqui? Porque a gente tem uma programação mental com regras de sobrevivência. A gente tem fome, então vai lá e come. A gente tem sede, então vai lá e toma água, né? A gente começa a ter hormônios sexuais e começa a ter necessidade de procriar, né? Claro que o humano de hoje lida com outras variáveis, mas estou falando de instintos, tá? Então, dentro dessa caixa preta, onde estão os instintos, as reações automáticas, você não precisa ensinar para uma criança de 5 anos que o forno queima. Ele vai tocar no forno aceso uma vez. Você não precisa ficar dando aula na escola de como faz para não tocar a mão no forno quente. Essa informação a criança traz de lá atrás das cavernas. Dessa programação que a gente tem para sobreviver. Nesse emaranhado de informação para sobrevivência estão as crenças ou muitas das nossas crenças. A gente está aqui porque a maior parte das nossas crenças são positivas e fazem com que a gente esteja aqui numa boa, conversando, sadios, né? Conectados. Então a maior parte das nossas crenças são boas, ok? São boas, tá? Mas temos outro tipo de crenças, que são as crenças limitantes, são as crenças sociais, são as crenças transparentes, tem vários tipos de crenças. E essas crenças, por exemplo, as crenças de incapacidade, né? As crenças de não merecimento, né? Eu algumas vezes falei sobre situações que aconteceram na nossa infância, de abandono, que foram interpretadas na nossa infância como abandono, rejeição, situações de rejeição mesmo, elas são internalizadas pela criança e se transformam ou se codificam no cérebro reptiliano da criança, no inconsciente da criança, como crenças de não merecimento. Ai, mas como funciona? Bom, rapidinho, tá? Uma criança pequena que, por alguma razão, os pais não puderam dar aquilo que ela esperava naquele momento, não importa a razão, questões de trabalho, da morte de alguém, de doença, de cansaço, qualquer situação,
que muitas vezes se repete e que impediu que essa criança recebesse a atenção que ela necessitava naquele momento, que ela julgava importante naquele momento, se transforma nessa crença porque ela pensa assim, puta, se meus pais, que são os seres que mais me amam no universo, não estão me dando bola, ou não tem tempo para mim, ou não querem me ler o livrinho, ou não querem me dar banho, ou não querem me acompanhar em tal coisa, ela vai internalizar aquilo como uma rejeição. Então ela vai achar o quê? Que ela não merece. Ela vai internalizar isso aí, dizendo, porra, se meus pais, que são as pessoas que mais me amam na vida, que deveriam dar a vida por mim, porra, não estão comigo nesse momento, então eu não mereço. Se nesse momento que eu sou pequena e que eu não consigo fazer os deveres de casa e que minha mãe e meu pai não conseguem me ensinar e eu não consigo aprender, o que eu internalizo? Eu não tenho capacidade, né? Ou, por exemplo, crenças de mãe, né? Por exemplo, crenças de mãe, né? Que é uma coisa que eu, por exemplo, me questiono sempre, né? Que mãe é aquele ser de paciência infinita, de tolerância infinita, de bondade infinita, é um ser quase celestial, né? De fato, estamos simbolizadas como a Virgem Maria, né? E podemos ter de tudo menos ser virgens, né? Então, quando a gente não consegue ser essa mãe, a gente se sente como? Ai, tô cagando tudo. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Que é no que a gente vai trabalhar no dia de hoje. Quando a gente está inundado de neurotransmissores inibidores, carente de neurotransmissores excitatórios como a serotonina, quando estamos inundados de cortisol, que aumenta a nossa glicose para a gente ficar nesse estado de fuga ou luta, né? Então nosso sangue se enche de açúcar para a gente poder ter disponível combustível para se pelar do leão. É o mesmo mecanismo. Quando a gente está inundado de tudo isso, começa a caraminhola. Eu não vou conseguir. Isso aqui não vai passar. Isso aqui não é para mim. É assim mesmo porque eu não mereço. E aí começa aquele merdelê na cabeça. Por isso é que eu queria chegar até aqui. Nesses momentos se dá a situação propícia para que você comece a ativar lá do seu reptiliano, lá do seu passado, lá da sua criança, né? Porque tá tudo lá mesmo, no mesmo lugar, essa informação. Lá, esses sentimentos. Por quê? Porque a gente não tá no nosso equilíbrio saudável quando a gente está ansioso. A gente não está num equilíbrio, numa serenidade mental tal que a gente consiga se posicionar, inclusive de forma adulta, né? Chega um momento que é tão grande o desespero que a gente tem que a gente se sente uma criança acuada. Fala pra mim, quem já se sentiu criança acuada numa crise de pânico, numa crise de ansiedade? Conta pra mim aí, bota um coração, bota um joinha, bota alguma coisa pra eu saber que estão me entendendo ou eu tô loqueando e ninguém tá no barco comigo. Botem aí pra mim, quem não se sentiu uma criança acurralada? E não é você porque é você, ai, sou eu que sou recalcada, frustrada, não sei o quê. Não! Não! É todo esse sistema interno desequilibrado que começa a ativar essas dúvidas. Né? Semana passada eu tava com a minha filha doente.
tive que levar lá no hospital. E eu tava muito angustiada. Qual é a primeira merda que aparece na minha vida, na minha cabeça? Se eu sou uma boa mãe. A criança tá doente, eu tô levando ela no hospital para que vejam, para que olhem, para que mediquem, para não sei o quê. Mas nesse estado de angústia que eu fiquei, né? Não foi uma crise de ansiedade, tá? Foi a angústia própria da mãe que tá com o filho doente, tá bom? Mas o que eu quero demonstrar com isso, que nas situações que a gente se sente fragilizado, a nossa mente faz gato e sapato da gente. Faz gato e sapato da gente. Então, numa crise de ansiedade, ou numa situação de angústia, ou em situações muito... tô te descrevendo, Del. Del, Nicole. Bem-vindas. Aqui é o fã-clube das ansiosas. Aqui a gente pode se juntar e ficar assim, tricotando de ansiedade aqui a noite inteira. Não é? E a gente que é, tipo assim, a mãe do ano, né? Como é que pode ser que a gente se questione se é boa mãe? Entendem? Tem um exercício, eu tenho que ensinar 2 exercícios para você hoje. Mas tem um exercício que é muito legal, que é quando você tá nesse estado mental. Como eu deixei chegar nesse ponto. Bom, a ideia é não chegar nesse ponto, né, Del? É não chegar nesse ponto. Justamente por isso que a gente insiste aqui na questão da presença, de anular esse fear of missing out, essa sensação de estar em todos os lugares do mundo, né? Ou fazendo as mesmas coisas, várias coisas ao mesmo tempo. E um exercício muito interessante que eu convido vocês a fazerem em algum momento é quando vocês estão nessa doideira, pergunta assim, ó, para quem é mãe. Para quem não é mãe pode ser outra coisa. Mas aí você se pergunta, será que fulana é minha filha? Você vai ver, olha, esse exercício é maravilhoso. Você vai ver a catarata de argumentos e de perguntas que a sua mente vai fazer. Será que não trocaram no berçário? Será que ninguém levou e trocou por outra? Olha, toda quantidade de doideira, de argumentos loucos que vão tentar convencer você de que seu filho não é seu filho, é uma coisa incrível. Convido vocês a fazer esse exercício depois da live para vocês verem que realmente a mente só faz perguntas, quem responde é o coração, e quando a gente presta atenção só na mente, a gente entra nesse circuito que, se a gente não presta atenção, começa. Como é que eu cheguei aqui? Com uma taquicardia de 160, né, Nicole? 160, né? Respirações por minuto, sei lá, umas 30, 35, né? Aquela pupila dilatada, né? Aquela inquietação que a gente falou. Mas, bom, hoje eu quero tratar com vocês a questão das crenças que aparecem quando a gente está nessa situação, tá? 160 no mínimo. Ai, que maldade. Tratar com vocês essa questão das crenças, as sensações, né? Esses pensamentos que vêm na nossa cabeça, né? Esses pensamentos ruins, esses pensamentos desagradáveis, esses pensamentos de que o que vai acontecer é pior do que está acontecendo, de que a gente não tem controle sobre a situação, esse sentimento de não ter controle da situação num momento de ansiedade é desesperador, vocês sabem, né? Vocês sabem. Quando a gente está de boas, a gente entende perfeitamente que a única coisa que a gente pode controlar é a nossa resposta frente ao que nos acontece.
Quando a gente está tranquilo, a gente sabe perfeitamente que não pode controlar o que o outro entende do que você fala, o que o outro sente com respeito à sua posição, o que o outro entende dos seus questionamentos, né? A gente só pode controlar a si mesmo e, com muito treino. Mas nos momentos de estar inundados por todas essas substâncias, a gente perde, a gente se angústia só de se dar conta que não pode controlar tudo, né? Deixa eu ver o que a Nicole botou aqui. Eu tô passando por uma fase muito difícil e carrego um oxímetro comigo. No mínimo esforço para estender a roupa, meu coração vai a 160, quando eu tô muito mal eu nem consigo medir. Ter um oxímetro é um negócio que eu não sei se é muito legal, né? Porque ele dá muita informação que de repente você não tem o que fazer com ela, né? Eu acho que né? Você não me perguntou, mas mesmo assim eu vou responder, né? Eu acho que é muito mais útil para você prestar atenção em você mesmo, né? E hoje a gente falou sobre sintomas ontem, de prestar atenção nos sintomas ontem. Hoje eu quero botar o foco nos pensamentos. Pois é. Nos pensamentos que você tem. Que tipo de pensamentos você tem quando está numa crise de pânico? Né? Ou num ataque de ansiedade? Fala aí pra mim. Né? As crenças que aparecem para vocês também isso? De que já pula aquela crença cretina de que na realidade a gente não tá bem porque não merece, né? Essas crenças tem que limpar, tá? Hoje a gente vai limpar crença, sentimento ruim e, sensação ruim, tá bom? Hoje. Então, uma das maneiras de modificar essas crenças é mudando paradigmas. Paradigmas são pacotes de crenças, tá? Outra questão importante é que as crenças, elas são emocionais e elas são profecias autorrealizáveis. Aquilo que você pensa. Claro, as crenças também podem gerar ansiedade, claro, pode se retroalimentar, claro que sim. As crenças, os paradigmas são pacotes de crenças, né? E a gente, para mudar esses paradigmas, a gente tem que fazer várias coisas, né? Tem vários métodos para limpeza de crenças, né? Tem o método PRO, né, da Nanda Pérez, que é muito bom, né? Que é um método que eu também uso, não é o que eu vou usar aqui, porque ele é individual. Tem a técnica de liberação emocional, a EFT, que é a que sim eu uso aqui, que é a que eu mais gosto, tá? Tem a repetição, que é outro método infalível, tá? É a típica lavagem cerebral, tá? Então, crenças de merda que não ajudam em nada na vida da gente e que a gente continua fazendo, repetindo e funcionando em função delas. Se você trabalhar duro, você vai ficar rico, né? Os ricos não vão para o céu, né? Como eu falei, crença de mãe, né? Mãe tem paciência infinita, né? E é um ser assim quase virgem, né? Por exemplo, deixa eu ver o que diz aqui. A Tati, o foco no amanhã, no futuro, na expectativa do outro também pode gerar ansiedade, claro. Tem essa crença também, né? De que tem muita gente que tem essa crença ou tem foi ensinado aqui basicamente o que ela sente é uma resposta do outro. Olha a merda. Olha a merda. Como eu estou, como eu sou, o que eu sou, depende do outro. Não depende de mim.
O olhar do outro define como eu estou. O olhar do outro define o que eu sou. Então, uma crença maravilhosa é que nada é mais importante de como eu me sinto, mas além disso, de que nada nem ninguém me define. Nada nem ninguém define como eu me sinto. Nada. Então, as crenças, elas são aquela programação que corre na sua cabeça. Se você passou a vida inteira escutando da sua mãe ou do seu pai que se você não fizer tal coisa, você é uma vagabunda. Se você não estudar, você não vai ter dinheiro. Se você não for limpinha, você não vai ter namorado. Se você não for boazinha, olha a merda. A crença da boazinha é assim, ó. Eita! Né? Se você não for boazinha, as pessoas não vão gostar de você. Foda-se! Isso é válido quando você tem 5 anos, mas não quando você tem 30, 40, caralho. Então larga disso aí. Larga desse pensamento de que vai sair com um boy magia e se olha no espelho e a primeira pergunta que faz é: aí, será que ele vai gostar? Hello? Hello? Como assim? Entende? Porque a gente foi ensinado a se arrumar, a se perfumar e a se vestir pra sair, né? Pra ir pra casa dos parentes, né? Quando era pra nós não precisava perfume, roupa nova, né? Mas pros outros sim. Então a gente cresce, né? Porque tem as crenças que vêm lá do Homem das Cavernas, né? Mas também tem as crenças que a gente aprendeu de pequeno. Então, para nós, não. Então, aí, de novo, a crença do não merecimento. Só para mim, não. Então, a gente anda que nem uma maloqueira dentro de casa e bota só a roupa legal para quando sai. Por quê? Porque só pra eu ficar em casa, eu boto qualquer merda mesmo. Tem roupa para sair e roupa para ficar em casa? Tô falando de adulto, tá, gente? Tô falando de adulto, não tô falando de criança. Não tô falando de criança porque eu sou daquelas que também boto a roupa nova da minha filha e deu 5 minutos e ela se sujou, eu fico puta da cara. Fico puta. Ai, coitadinha, tem 5, 6 anos. Mas fico puta. O que eu vou fazer? Eu gosto da criança arrumadinha, bonitinha, limpinha. Mas bom, são outros 500. Então, para mudar paradigmas, a gente tem que usar várias ferramentas para a gente poder limpar a nossa programação e deixar no nosso inconsciente e no nosso consciente o trabalho de ir limpando essas crenças que te fazem achar que você não é merecedora de ser mais rica, que você não é merecedora de ter um corpo melhor, de que você não tem capacidade de gerar riqueza, de que você não tem capacidade de ser uma excelente profissional e uma excelente mãe. Afinal de contas, não era que tínhamos que escolher? Eu não escolho. Eu quero as duas coisas, quero 3, quero 4, quero 5, eu posso tudo. Entendeu? Mas o que me acontece quando eu tô naquele baracundê da ansiedade? Eu duvido, eu começo a duvidar. Não, Tati, mas eu não tô falando de roupas confortáveis, eu tô falando de andar que nem uma flambenta. De andar com aquela calça rasgada, com aquela calça manchada de água sanitária. De andar com meia furada, com calcinha rasgada. Aí é muito, né? Tem gente que abusa. Entendeu? Aí é uma falta total de cuidado, de apreço, de vergonha na cara.
Então, a mudança de paradigmas a gente pode fazer através da repetição, de escutar, de pijama o dia todo, mas um pijama bonito, né? Eu agora posso até fazer live de pijama, porque eu tenho uns 2, 3 pijaminhas, coisa mais linda que eu comprei com rendinha e fitinha e tal. A gente poderia um dia combinar e fazer uma live todas de pijama, né? Mas, bom, voltando aos paradigmas. Eles pulam na gente quando a gente está fragilizado, quando a gente não se sente seguro. E através, então, da repetição, escutar vídeos e áudios sobre mudanças de paradigma, né? Bob Proctor fala muito de mudanças de paradigmas, professor Hélio Couto fala muito de paradigmas, quem mais? Earl Nightingale também fala de mudanças de paradigma. E eles falam que a única maneira da gente sair do lugar de onde a gente está e ir para o próximo nível é mudando a nossa programação. A nossa programação nos trouxe até aqui. Para a gente ir para o próximo nível, a gente tem que adquirir habilidades que nos transformem nessa pessoa que a gente quer ser e que tem esses resultados. E essas habilidades são habilidades mentais superiores que a gente tem que treinar. Aí vem a questão da repetição. E essas habilidades mentais superiores são a razão, a memória, a intuição e a imaginação. Então, tem um antídoto que eu vou deixar para amanhã, porque hoje a gente vai... eu vou ensinar a técnica de imaginação criativa para que vocês comecem a praticar hoje. E vamos fazer uma técnica de liberação emocional para tratar sensações, sentimentos e crenças, tá? O que vocês querem primeiro? A técnica de EFT ou a técnica da imaginação criativa? Bota aí pra mim, o que vocês querem primeiro? Vou dar as duas, tá? O outro hackzinho é pra amanhã. Pra amanhã vai ficar o caderno da gratidão, vou até anotar. E o ingrediente fundamental pra gente não só sair das crises de ansiedade, senão fazer desse pós-crise foda. Nicole, a técnica de liberação emocional, ela depende de como a gente tá, depende pra que a gente tá fazendo. Eu recomendo e eu faço quando eu não tô bem em alguma área de manhã e de noite, tá? Dentro do meu programa pessoal, neste momento que eu estou realmente super demandada, não só nas questões do meu trabalho presencial, senão com a minha filha ainda ela tá um pouco doentinha, tem uma doencinha de criança, mas que mãe fica, né, naquela função. E tô escrevendo e-books e tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu faço de manhã e de noite, tá? Então, tudo vai depender em que momento você está. Entendem? Eu acho que também é interessante o que eu tava falando sobre a curva de aprendizado, né? Quanto mais a gente faz, num espaço curto de tempo, mais fácil fica a técnica e mais aprimorada a gente consegue fazer. E a gente consegue fazer ela especialmente para nós. Entendem? Eu, neste momento da minha vida, que começou do ano passado para cá, eu faço de manhã e de noite, tá? Medito de manhã, não medito de manhã e de noite, mas faço EFT de manhã e de noite e visualização de manhã e de noite. Então, vai primeiro, quem sabe primeiro a visualização.
Querem a visualização primeiro? Ou querem a técnica? Vamos fazer a técnica. Fazer a técnica. Depois eu passo a visualização para vocês. Vocês lembram que a técnica de liberação emocional, ela é uma técnica de visualização, é uma técnica de acupuntura sem agulhas, onde a gente vai estimular pontos específicos, que são os pontos dos meridianos da medicina chinesa, tá? E nós vamos ir estimulando esses pontos de forma rítmica e vamos ir limpando estes sentimentos, estas sensações e estas crenças. Vamos desencalacrar vocês hoje. Vamos começar hoje, tá bom? Então a gente vai começar batendo esses 2 dedinhos aqui na borda cubital da mão. Esse é o cubital, é o osso do cubital. Esse é o rádio. O rádio tem antena. Então, o cubital é o oposto ao rádio. Esse é um ponto de switch energético. E a gente começa com leves batidinhas. E vamos, então, hoje desbloquear nossos canais e vamos limpar crenças, sentimentos e sensações que temos quando temos crises de ansiedade ou crises de pânico. Sabendo que quando estamos em plena crise de pânico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a respirar para poder baixar a bola e poder fazer a técnica, porque senão a gente não vai conseguir fazer a técnica, tá bom? Por experiência própria, quando o circo pega fogo, a gente tem que baixar a bola. Então vamos lá. Mesmo que eu sinta essa ansiedade que afeta meu corpo e a minha mente, eu me aceito e me amo profunda e completamente. Mesmo que essa ansiedade afete o meu corpo e a minha mente, eu me aceito e me amo profunda e completamente. Mesmo que esta ansiedade me faça ter sentimentos ruins, pensamentos negativos e sensações desagradáveis, eu me aceito e me amo profunda e completamente. Então vamos aqui para o topo da cabeça, aqui no chakra coronal, carga de ansiedade, na glândula pineal, excesso de pensamentos, na borda interna da sobrancelha, tensão emocional, na ponta externa do olho, medos, e embaixo da bolinha do olho, preocupações, embaixo do nariz, crenças de incapacidade, e embaixo da boca, pensamentos que tiram a minha paz interior, aqui na amígdala da garganta, dúvidas, aqui no ossinho da clavícula, incertezas, aqui no peito com 2 pontos, ó, incertezas, e aqui embaixo da axila, aqui na altura do sutiã, crenças de não merecimento. E vamos embora limpar todo esse lixo. Ansiedade aqui no chakra coronal, aqui na glândula pineal, medos, na borda interna da sobrancelha, tensão mental, na borda do olho, crenças de identidade, embaixo da bolinha do olho, excesso de pensamentos, embaixo do nariz, sensação de incapacidade, embaixo da boca, medos, aqui dúvidas, na clavícula, sentimentos de não estar fazendo corretamente, aqui no peito, preocupações,
E aqui embaixo da axila, tensão mental. E vamos uma vez mais, vamos lá. Pensamentos caóticos, tensão emocional, crenças de incapacidade, sentimentos que me fazem duvidar de mim mesma, sensação de que não vou dar conta, desespero, crenças de não merecimento, medos, aqui na clavícula, preocupações, no peito, dúvidas, aqui embaixo da axila, ansiedade. E vamos fazer a última rodadinha. Ansiedade, medo, preocupações, dúvidas, incertezas, crenças de incapacidade, sentimentos de que não estou fazendo de forma correta, sensação de não ser boa o suficiente, preocupações aqui na clavícula, no peito, dúvidas, aqui embaixo da axila, ansiedade. E poderíamos continuar e continuar e continuar. E agora eu peço para vocês prestarem atenção. Se vocês estão um pouco mais relaxadas, se vocês se sentem melhor, se vocês estão suspirando, arrotando, bocejando, todas essas sensações aparecem quando a gente começa a liberar toda essa carga negativa vinculada a todas essas sensações que a gente limpou, a todas essas crenças. Ai, que bom, Nicole! A limpar todas essas crenças. Desculpa. Tudo isso a gente vai fazendo e a gente vai aprendendo a fazer mais em aspectos que são os que mais nos afetam, tá bom? Eu trago aqui uma técnica para tratar como a gente fez, como eu dividi essa jornada. Ontem, sintomas mais físicos, hoje, sintomas mais da esfera da sensação, do pensamento, das crenças, né? Bocejos. Então eu dividi bocejo, eu arroto. É horrível, gente. Eu tô atendendo as pessoas e tô arrotando. É horrível. É horrível. Teve uma vez que eu tava com uma cliente, eram as duas arrotando. Gente, que vergonha. Tá bom. A gente já sabe que isso vai acontecer, né? Então, aproveitando que vocês estão relaxadas e estão conectadas com vocês mesmas, eu vou ensinar uma técnica linda, 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 bem fácil e bem... ela é gostosa. Ai, que bom, Nicole, que você amou. Que bom, Nicole. Que bom, Del, que vocês gostam. Que bom, Tati. É uma técnica simples, tá? É uma técnica que vocês vão fazer uns minutinhos antes de dormir. Quando a gente tá naquele vai, não vai, ali vocês vão visualizar a imagem dos seus sonhos. Visualizem o quadro da sua realização pronto. O bolo pronto. Tá? Um bolo de chocolate pronto. Não quero que vocês me botem no ossos do vício.
Não quero que vocês coloquem a farinha, o açúcar, o fermento. Não. Aqui não importa o como. O como é problema do gerente do universo, tá bom? Que alguns chamam de Deus, outros chamam de universo, outros chamam de, sei lá tem vários nomes, tá? A questão é que você pegue a imagem do seu sonho realizado, do seu projeto realizado, e cada vez que você veja, você coloque mais um detalhe, mais um detalhe, mais um detalhe, mais um detalhe, tá? Eu, por exemplo, tô co-criando a minha casa nova, então cada dia eu trabalho numa peça da minha casa nova, né? No quarto, na sala, cada vez que eu visualizo a minha sala, eu boto mais alguma coisa, eu boto mais um lustre, boto mais um quadro, boto mais uma flor no meu quarto, tudo. Vai fazendo tudo isso porque a gente larga para o nosso inconsciente, que vai continuar trabalhando enquanto a gente dorme, ao invés dele ficar trabalhando em cima, que eu conheço, né? Vocês ficam depois, na hora que vão dormir, pensando nas contas, pensando no que não fizeram, no que tinham que fazer e não fizeram, e que tinham que fazer e não fizeram, né? Até no que não tinha que fazer e que não fizeram também se preocupam, né? Então você vai dormir e aquilo é o que fica rodando no seu inconsciente essas 7, 8 horas que você dorme. Então, quando você dá de bandeja para o seu inconsciente o que você quer, o seu cérebro vai trabalhar no que você quer. Então você faz o seu cérebro trabalhar para você. Então imagine o quadro ideal, a situação ideal. É você fazendo o quê? Vestida como? Eu tenho até o vestido que eu tenho no corpo. Até o sapato que eu tô usando. Até as joias que eu tô usando. Até o cabelo como ele tá. Eu tenho tudo desenhado e programado, e cada vez que eu vou dormir, eu faço a minha meditação, faço o caderno da gratidão, que eu vou explicar amanhã, caderno da gratidão, faço o EFT e faço a minha visualização e largo para o universo. Então, a noite inteira o meu cérebro está trabalhando no meu sonho, no que eu quero que ele trabalhe. Entendem? E agora eu me lembrei de outra. Querem outra dica? Essa é boa também, essa é muito boa. Essa é parente dessa aqui que eu tô dando pra vocês. Querem essa última dica? Que a gente já estourou 1 hora. Querem essa última? Bota um coraçãozinho aí pra eu entender se vocês querem essa última. Essa é boa. O bom é que minhas técnicas, elas são muito simples. Elas são simples, são leves. Não são caras. Né? E essa outra técnica é a seguinte. Nós temos um duplo que está no nível acima do nosso, né? Aqui é o nível da materialidade, e no nível da não materialidade tem outra Carolina, né? Tem uma Del aqui e uma Del aqui, tem uma Nicole aqui e uma Nicole aqui, né? A minha mãe tá aqui e a minha mãe tá aqui, tá bom? Então, quando claro, mas é que sempre quando a gente alcança esse projeto que a gente visualiza, a imagem parece que ela vai para frente, então a gente vai para frente junto. Então cada passo, cada meta que a gente alcança, parece que a outra vai um pouquinho mais para frente. Então a gente sempre tá indo para frente, né? Porque é uma crença de que as pessoas resolvidas profissionalmente, financeiramente, nananamente, elas
Já não tem mais nem o que fazer, nem o que pensar, nem o que aspirar. Mentira! Tá cheio de gente bem resolvida no profissional, no financeiro, no amoroso, no que for, mas que em outras áreas tá procurando esse quadro dos sonhos. É uma ilusão achar que pessoas que têm partes da sua vida resolvida não têm desafios em outra. Que os milionários não têm do que se preocupar. É uma crença. Eles se preocupam das mesmas coisas que as pessoas comuns. Têm os mesmos problemas que as pessoas que não são milionárias, né? Não há um consumo de drogas maior na casa de milionários, né? Não há uma família desorientada e desorganizada na casa de milionários. Todos esses problemas acontecem com os milionários e com os não milionários. Isso é uma crença. Ter dinheiro não quer dizer que você tenha toda a sua vida resolvida. Isso é uma crença. Tá bom? Então tem que ligar para isso aí. Então, voltando a que temos o nosso duplo quântico, ou seja, está a Carolina da materialidade e a Carolina do mundo superior, tá? A maneira como esses dois seres, a maneira como eu me comunico com o meu eu superior, existem várias maneiras, mas uma técnica muito, muito boa é a técnica do copo d'água. Porque o que nos mantém, de alguma maneira, unidos? É a água. Nós somos moléculas de água. Então, por exemplo, você está numa encruzilhada, você está assim numa situação que você precisa, não está tendo claridade suficiente para poder ter uma solução, está precisando uma guia, está precisando de uma colaboração, o instinto não está funcionando. Faz o seguinte. Faz uma meditação curtinha, tá? Curtinha, 2, 3 minutos, só para dar uma limpadinha na mente, tá? Se quiser fazer uma técnica de EFT para dar uma relaxada e dar uma limpeza na cabeça, também faz. Mas faz uma meditação curtinha, só para dar uma limpadinha na mente. E pega um copo d'água, tá? Isso aqui não é mágica, tá? Isso aqui é física. Isso aqui é física, tá bom? Isso aqui não é técnica de mágica, é física. Você vai sentar na sua cama, depois de ter meditado, preferencialmente, para que as suas ideias estejam um pouquinho mais claras e você tenha clara uma pergunta, tá? Você está entre duas tarefas, está entre 2 sócios, está entre 2 empregos, está entre se inscrever num trabalho, se inscrever num curso, e você está você senta na sua cama e você toma a metade de um copo d'água e faz a pergunta: o que é melhor para a minha evolução? O que é melhor para mim e para a minha evolução? Toma metade do copo d'água e dorme, tá? Faz a sua visualização, sua oração, aí cada um tem seus extras dentro da sua rotina, né? A oração não é uma rotina minha, o único momento onde eu oro é quando eu caminho sozinha pela rua, senão não é uma coisa que eu tenha incluído no meu programa. Então você vai fazer a pergunta e vai tomar metade do copo d'água. E você vai dormir. No outro dia de manhã, você vai tomar a outra metade do copo d'água. E vai soltar para o universo. Em algum momento, e para isso é que a gente tem que estar conectado, em algum momento
a resposta vai aparecer para você. Porque o seu eu aqui, o seu eu superior, ele tá muito lá na frente. Ele não tem crenças, ele não tem traumas, ele não tem medos, ele é potencialidade pura, ele é semente, ele é energia pura. A gente é que tá tudo engessado com um monte de problema desse mundo material. Essa Carolina daqui não tem essas dúvidas. Então é para essa você que você tem que perguntar. E ela vai responder. Mais cedo ou mais tarde, em algum momento, ou do dia, ou no passar dos dias. Dá para fazer várias vezes? Dá para fazer. Mas eu acho que é uma técnica que ela é muito especial, ela é muito linda. E eu acho que a gente tem que deixar para fazer realmente para coisas importantes. Porque ela requer realmente uma concentração, uma abertura ao receber, para receber essa resposta. Entendem? Não é macumba, não vai baixar o santo, não tem nada a ver com isso, tá? Poderia ter, mas não tem nada a ver com isso. Então, pergunte para o seu duplo quântico e ele vai orientar você a você ter a melhor resposta para a sua evolução. Entenderam? Não é a melhor resposta para ganhar dinheiro, para ter sucesso, para ser a melhor. Não. É a resposta que vai chegar para você, é a resposta mais adequada para a sua evolução. Fechado? Foi boa a live de hoje para você? Conta para mim aí. Gostaram das dicas? Gostaram mesmo? Bota aí pra mim o que vocês mais gostaram. O que vocês mais gostaram? Bota aí pra eu saber. A visualização. Bota aí. O que vocês estão vendo? A visualização. A técnica. O que mais vocês gostaram? E, gente, amanhã nosso fechamento, tá? E amanhã, gostou da FT, Nicole? Que bom, gratidão, 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 que bom. Amanhã a gente vai falar então, vamos dar um fechamento para isso aqui. Aliás, se vocês têm alguma dúvida, vão botando a dúvida aí enquanto eu vou explicando isso aqui para vocês. Amanhã a gente vai fazer o fechamento dessa jornadinha de 3 dias. Vou explicar o caderno da gratidão e vou explicar o ingrediente secreto para quando a gente sai dessa situação ruim pra caralho, que é ser ansioso, ter crise de ansiedade, crise de pânico. Qual é o ingrediente mágico que faz as coisas acontecerem com leveza e alegria? Tá bom? É uma honra, assim, ó, vocês não fazem ideia o bem que vocês me fazem. É uma alegria estar aqui podendo colaborar com esse Janeiro Branco, com esse movimento em prol dessa nossa saúde mental, que realmente é o que nos leva a ter uma vida boa, a ter uma vida alegre e feliz. E faça um print aí. Quem puder, faça um print. Deixa eu fazer um printzinho aqui. Façam um printzinho, publiquem lá, convidem os amigos, mandem para os amigos, mandem para os nervosos, mandem para os ansiosos, mandem para os xaropes, mandem para aqueles que não têm cifragol, mandem para aqueles que não vão no médico, ou para aqueles que tomam boleta de mais ou boleta de menos para estar nervoso, para estar tranquilo, para dormir. Mandem esse vídeo. E vão lá assinar o meu canal, né, de vídeos,
Carolina Minteg, só Carolina Minteg, e lá vai ir parar essa jornada e as outras que eu vou continuar fazendo nesse ano, porque eu não me aguento e eu adoro fazer uma livezinha, então eu venho pra cá fazer uma livezinha. Então compartilha com aquele teu amigo nervoso, compartilha com aquele teu amigo xarope, compartilha com aquele teu parente que não se manca e até amanhã que ó, estamos prontas. E lembre-se, façam os exercícios hoje e amanhã vocês me contam, tá bom? Amanhã, 21 horas, aqui. Muito obrigada, é uma honra ter vocês aqui. Até amanhã.